dia, Ituporanga. Quero saludar a todos com a paz do Senhor Jesus. Somos a família com bênção e estamos aqui para servir a Deus e fazer aquilo que Ele mandou fazer, levar o pão, compartilhar aquilo que Ele nos deu. Ele nos deu o pão da vida e nós temos que partir esse pão com todos aqueles que tenham fome na alma, que possam ser saciados através da palavra do Senhor. Nos apresentamos para que saibam que não somos artistas, não fomos contratados pela prefeitura, não fomos pagos para vir a fazer a obra, mas queremos fazer em agradecimento por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, desde o dia em que Ele nos chamou para a sua obra. Não fazemos por obrigação, não fazemos por amor e gratidão. Não fazemos para ganhar fama, para ter seguidores. Não. É necessário que nós venhamos a diminuir e que cresça o Senhor. É Ele que tem que crescer. Nem tampouco para ganhar aplauso de ninguém. Mas queremos que possa ser levado o Evangelho. Porque Ele mandou ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, diz a palavra do Senhor. E aquele que não crer será condenado. Assim como Deus não quer que ninguém seja condenado, nós tampouco temos que pôr em prática aquilo que lemos na Sagrada Escritura e que cantamos também. E é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Então temos que amar nosso próximo. E não é acomodado em quatro paredes que vamos demonstrar o amor de Deus ao nosso próximo. Não estamos para ganhar dinheiro, porque o Evangelho não é negociável. O Evangelho já foi anunciado por Cristo e Ele ensinou que devemos dar de graça como Ele deu de graça. E o resgate já foi pago, não tem ninguém que pagar resgate, porque foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário para salvar o pecador e perdido. Sem acepção de pessoa, porque para Deus não há acepção de pessoas. Ele veio para todos, para ricos, pobres, diferente de cor, de raça. Jesus veio para todos. E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem dado como título: Onde está o teu Cristo? E quem é Jesus também? Porque cada um pode ter uma definição de quem é Cristo para cada um. Essa palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 24, verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais,
Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, a palavra do Senhor. O Senhor quer falar aqui nessa cidade. Tenho certeza que Ele quer falar da sua própria pessoa. Ele está dizendo, para não dar crédito, porque há muitos falsos cristos e falsos profetas que irão surgir neste último tempo, anunciando para que as pessoas fiquem confundidas e pensem que Cristo está, como para muitos está, lá numa estátua de um Cristo Redentor. Ali não está Cristo, Ele está falando numa imagem desenhada, pintada por homem, numa camiseta chamada Jesus. Ali não está Cristo. Numa imagem onde dizem a imagem do bom Jesus, ali não está Cristo. A palavra nos diz que não está, porque uma que vai contra a palavra. O próprio Jesus disse para um jovem rico, que lhe disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que me dizeis mestre? Por que me dizeis bom? Disse Jesus. Se há um só que é bom e é Deus. E muito tem titulado e tem acrescentado a Sagrada Escritura coisas que não estão. Muito tem ensinado em catedrais, em templos, coisas que são contra a palavra de Deus e são heresias destrutoras, a quais a palavra do Senhor não indica isso. E muitos têm feito estátuas de Jesus, nas quais tem ridicularizado a imagem do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e não está mais despido, sem roupas, nu, crucificado, com braços abertos, com túnica escarlate. Não está assim. Muitos têm desenhado a Jesus de uma maneira que, em vez de glorificá-lo, estão escandalizando. E para esse virá juízo da parte de Deus. Cada um dará conta daquilo que fez, o que tem feito levar pessoas, multidões de pessoas ao engano, à idolatria, à imagem da Escritura, não mostrando o verdadeiro caminho que a palavra do Senhor nos indica. Essa palavra aqui tem valor, não deixou de perder o seu valor. Cristo está à destra de Deus, com vestes resplandecentes, brancas, glória a Deus, cheio de poder, cheio de glória. E está à destra de Deus para interceder por aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador. Quando diz único, é porque não tem que haver outro Deus, ídolo, imagem. Não tem que haver outro único, suficiente Cristo. Aceitá-lo de todo o coração e se arrepender de todos os seus pecados. De tudo aquilo que fez na sua ignorância, no seu ego, no seu eu, no seu orgulho, na sua soberba, na sua autossuficiência, pensar que pode algo por si mesmo. E o ser humano não pode nada por si mesmo. Se não é Deus dar o sopro de vida a cada manhã, ele não pode nem levantar da sua cama. É Deus que dá. E é Deus que tira também o sopro de vida. Então dependemos dele, não temos como escapar dessa regra. É Deus que dá, é Deus que tira. Não é a riqueza,
não é a fortuna, não é a posição social, não é a quantidade de estudo que teve aqui, que fez aqui na terra, não foram os méritos, não vai ser nunca os méritos que vai dar esse privilégio ao homem ou à mulher de achar de que é alguém mais do que outro, porque todos viemos desse pó da terra e ao pó voltaremos. Então, não tem como o ser humano pensar que é alguém importante, a não ser quando o Senhor Jesus, quando a pessoa dá lugar a Ele, dá um banho de regeneração e liberta, e transforma, e dá o privilégio de poder ser chamado filho de Deus, herdeiro das promessas de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aí a pessoa pode dizer, agora eu sou uma criatura, agora eu realmente tenho o valor que nunca tive, que antes pensava que tinha, mas o valor verdadeiro quem dá é Cristo Jesus. Não é nenhuma instituição, não é nenhuma pessoa aqui na terra que pode dizer tu é alguma coisa agora. É só Jesus que dá esse valor para o ser humano. Terrível pecador, miserável pecador, diz a palavra do Senhor. Porque o próprio apóstolo Paulo dizia, miserável que sou. Miserável. Estou nesse corpo mortal. Porque o pecado está na vida da pessoa desde o começo, que nasce, até que morre. Só que Deus, em seu amor tão grande, envia o seu Filho único, Jesus Cristo, para pagar pelo pecado de toda uma humanidade. E esses pecados são pagos quando a pessoa o aceita a Cristo Jesus. Aquele que já não está mais pregado no madeiro, não está no crucifixo, pendurado no pescoço da pessoa. Isso não irá garantir a sua proteção, a sua salvação, o seu livramento. A pessoa pode ser garantida de uma salvação eterna e de poder viver em paz, porque o próprio Jesus disse, minha paz os deixo, minha paz os dou. Eu não dou como o mundo a dá. Glória a Deus. Essa paz vem de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Ele disse que iria enviar um Consolador. Ele é quem o representa aqui na terra, a Jesus de Nazaré. Não tem outro meio, não tem outra forma. E Jesus diz na sua palavra que ele irá ser visto como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. O tamanho dele é tão grande, Deus é tão grande, tão tremendo. Mas nesse amor tão grande também que Deus se manifesta quando envia ao mundo, esse tamanho de Deus também cabe no coração do homem quando o aceita de todo o coração. O recebe pela fé. E ele não precisa ser visto, porque ele próprio disse, próprio Deus. E Deus e Cristo, o Senhor disse, o Senhor Jesus, eu e o Pai somos um. Então, se nem Moisés pôde ver o rosto de Deus, quer dizer que o rosto do Todo-Poderoso que venceu a morte e que está à destra de Deus,
num corpo glorioso, quer dizer que ninguém tampouco pode ver, porque o próprio Deus disse que quem o vê morreria, não poderia ver de tamanha glória que está na sua pessoa. Então, como tem muitos falsos profetas, têm feito e têm colocado numa figura o rosto de Cristo, para que a humanidade venha a ser enganada. E o espírito do engano vem do próprio Satanás, o diabo, para enganar as pessoas e levar para o abismo, para o inferno, para o lugar de tormento. Porque ele quer, porque sabe que a palavra de Deus diz que os idólatras irão para o fogo do inferno.